Os 12 homens que Moisés mandou para olhar a terra. Quem conhece essa história? Eles explicam muito isso. Quando a gente lava a nossa rede emocional, a gente se liberta e enxerga possibilidades. Quando você é aquela pessoa que tem medo de tudo, você olha para o futuro com e se, e se, e se, e se, e se. Você só vê impossibilidades e fracassos. O povo de Deus, o povo de Israel ficou 400 anos como escravo. O que aquele povo viveu 400 anos? Temores. Gente que era muito mais poderosa que eles eram obrigados a fazer coisa que eles não queriam. Eles trabalhavam como escravos. Eles viviam amedrontados o tempo inteiro. Deus livrou aquele povo. Passou pelo deserto, porque no deserto era o lugar de ter experiência com Deus. Para quê? Para trocar a lembrança do passado por lembranças novas. Vê se você entende o que eu estou te dizendo. Aquele período foi para ter experiência com Deus e limpar a rede emocional e colocar outro tipo de informação. Existia 400 anos de escravidão, mas agora existe um Deus todo-poderoso que você não tem que temer mais nada. Amém? Acontece que o povo aprendeu? Não. A maioria não. Uns sim, outros não. Aqueles 12 que foram examinar a terra prometida, 10 deles não tinham se curado. Eles viram a água da rocha sair da rocha. Eles viram o pão cair do céu. Eles viram a roupa e a sandália não estragarem. Eles viram todo o milagre. Eles viram a coluna de fogo. Eles viram a nuvem. Eles viram o mar se abrindo. Tudo isso não foi suficiente. Gente, quantas experiências nós temos com Deus aqui. Inúmeras experiências que nós temos com o Senhor, e a gente esquece de todas elas nos momentos mais difíceis da vida. Era a hora que a gente tinha que lembrar, mas Deus me livrou daquilo, Deus me fortaleceu ali, Deus fez aquilo outro, e a gente esquece. Esses 10 esqueceram tudo que Deus fez. E o que eles fizeram? Entraram na terra e voltaram com um relatório. Naquela terra, gente, manava leite e mel, tinha frutas, cacho de uva gigante. Mas tinha os gigantes de verdade. Tinham homens enormes. Quando você tem uma mente suja do passado, das suas experiências passadas, ela contamina a sua visão. Se você foi uma pessoa que passou muita rejeição no passado, que você foi muito humilhado, que você sofreu muita rejeição, você vai viver nos seus relacionamentos buscando pista de rejeição. Aí se você vê a sua amiguinha lá no Instagram, foi tomar café com as outras, nossa, não me chamou, por quê? Aí você acha um arraso. Por quê? Porque você sofreu muita rejeição no passado. O fato de alguém ter ido, não te chamado, dói profundamente em você, porque aquela dor já estava ali. Me entende? Você vai sentir a dor do momento, de acordo com a história que você viveu, se você não limpa essa rede. Então esses 10 homens, o temor ainda existia dentro deles, apesar de tanta experiência com Deus. Eles viram gigantes e viram a terra. Eles não olharam para a terra, eles olharam para o gigante, porque o medo era o sentimento maior de dentro deles. Gente, se a gente não trocar as informações dentro de nós, Deus pode fazer o que for, você vai estar sempre olhando pela experiência dolorosa do passado. Quem está me compreendendo? Nada que Deus faça é suficiente para você, se você não começar a entender que tem informações que estão combatendo com a informação que Deus está te dando. Deus está dizendo, não temas. Por que aqueles 2 viram diferente? Por que Josué e Caleb viram diferente? Porque eles entenderam uma coisa fantástica. Eles entenderam o que é de Deus e o que é deles. Sabe o que eles olharam? Eles olharam a terra que mana leite e mel. Por quê? Porque arar a terra e plantar era com eles. Me entendeu?
Você precisa olhar aquilo que é para você. O que é da sua responsabilidade, foca nisso. Aquilo que não dá para você contar, entrega para o Senhor. E descansa. Os gigantes, ele sabia que ele não dava conta do gigante. Ele não fingiu que não estava vendo, não. Isso não é negação de problema, não. Ele sabia que o gigante estava ali. Ele viu o gigante, ele declarou que tinha gigante. Mas ele disse, eu não posso com o gigante. E se eu não posso, o que eu vou fazer? Eu vou entregar para quem pode. A parte do seu problema que você não pode, ora e entrega para Deus e descansa. Não fica se torturando porque você não pode mudar uma pessoa. Eu queria tanto que meu filho mudasse, que a minha filha mudasse, que meu marido mudasse, que a minha esposa mudasse. Você não vai conseguir fazer nada disso. Entrega para Deus e muda você, tá? Porque a sua mudança também muda os outros. Quantas pessoas vivem num relacionamento onde o outro abusa, mas ela não sabe que ela estende limite. Se o outro abusa, começa a colocar limite. Você está permitindo um abuso. Pensem no que você vai fazer, no que você vai mudar. Amém, gente? Olha, quando a mente está limpa, a gente enxerga possibilidades futuras. Se a mente estiver suja, contaminada com as coisas do passado, você não vai perceber. Tem uma historinha muito interessante. De um cara chamado Alfredo. O Alfredo era um motorista de um cientista. Há 20 anos, isso há muitos anos atrás, não tinha rede social. O Alfredo era 20 anos motorista de um cientista. E ele levava esse cientista para conferência em todos os lugares. O Alfredo ouvia a palestra daquele cientista 20 anos. Um dia, eles foram para uma cidadezinha do interior. E aí, o Alfredo disse assim: doutor, tem 20 anos que eu escuto o senhor falar. Deixa eu fazer essa palestra para o senhor. Aí o cientista falou assim: você é doido, rapaz? Estudei a vida inteira para saber isso. Só porque você dirige para mim, você acha que você sabe? Ele falou: quem disse que eu sei? Eu não entendo nada do que o senhor fala, mas eu posso repetir tudo igualzinho. Me deixa fazer essa palestra, porque muitos anos eu decoro tudo. De noite eu sonho com o senhor falando. Eu falo sozinho na minha casa. Me dá essa oportunidade. Aí ele falou: você acha que eu vou arriscar meu nome, rapaz? Para deixar você realizar um desejo seu? Ele falou assim: se arrisca o seu nome, eu arrisco meu emprego, meu salário. Eu vou trabalhar para o senhor de graça o resto da vida. Se o senhor me der essa oportunidade, se eu cometer um vacilozinho, vou trabalhar de graça para o senhor. Nunca mais o senhor precisa me pagar. Aí o cientista achou tanta ousadia, que falou assim: eu vou ver até onde vai dar isso. E falou: cara, eu vou deixar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você vai vacilar no final. Porque no final, aquelas pessoas fazem perguntas. Você decorou o que eu falo. Eu quero saber como é que você responde. Ele falou: decorei as perguntas e as respostas. Eu conheço todas. Aí ele falou: muito bem, a oportunidade é sua. Foi lá o motorista. Chegaram lá, foram para o banheiro, trocaram de roupa. Foi o motorista lá para frente, com um terno italiano do doutor. E o doutor, o cientista, lá no fundo da sala, com o capzinho do motorista. Ele deu um show. Ele fez com o sotaque, com o gesto, com as brincadeiras, tudo igualzinho o cientista fez. No final, as pessoas perguntaram. Ele respondeu todas. Mas naquele dia, gente, tinha um adolescentezinho superdotado na plateia. Sabe aquele que sabe a resposta, mas ele faz para acabar com a tua vida? Ele fez a pergunta que ninguém nunca tinha feito. Alfredo não perdeu o rebolado. Falou: meu amiguinho, tua pergunta é tão simples e tão fácil que eu vou deixar meu motorista responder para você, meu filho. Isso é mente limpa, gente. Isso é você confiar que aonde você não puder, Deus vai dar, certo? Quantas pessoas podiam estar abrindo a boca
e falando de Jesus para outras. E ela fala, não sei falar. Ô amiga, ora, pede oportunidade para Deus e deixa Deus usar você. Deus falou isso para Moisés, certo? Deus falou para o profeta, vai, abre a tua boca, eu vou colocar a palavra na tua boca. Você não pode tudo, eu não posso tudo. Se eu viesse aqui pela minha vontade, se Deus falasse assim, vai pelo que você sabe, eu ia falar que nem o povo falou. Moisés falou, se o Senhor não for comigo, não vou. Não dá para ir sem Jesus, entendeu? Então, coloca a sua vida na mão dele. Agora, não espere que não vai ter altos e baixos, porque as baixas da sua vida, as tribulações da sua vida, as pescas fracassadas da sua vida, elas te ensinam lições. Deus pegou José, um jovenzinho, que vivia que tipo de experiência? Muito pequena, para colocar esse menino, para ser governador do Egito, da nação mais poderosa da terra. De que jeito? Sem preparo? Não podia. José viveu uma vida cheia de altos e baixos. José foi para o fundo do poço. José foi injustamente para a cadeia. José foi colocado num lugar onde ele foi administrador de um homem rico, mas era de um homem rico. Para ele podia pensar assim, bom, agora está bom. Estou numa vida legal, é melhor do que ser escravo. Deus fez ele perder tudo, ser injustamente colocado numa prisão. José foi para a prisão porque não era aquele o lugar que Deus queria. Para ele estava bom, mas Deus tinha algo diferente para a vida dele. Por isso deixou ele cair de novo, porque naquela queda ele encontrou lá a oportunidade de chegar até o rei. Mas sabe uma coisa importante? Não dá para falar de José, se a gente falaria de José aqui uma semana. Mas tem algumas coisas em José que são muito importantes. A rede emocional de José não era totalmente limpa, como às vezes a gente imagina. José tinha mágoa guardada. Ele não lembrava mais da história da família dele. Quando ele depois se deparou com os irmãos, quando a gente lê na Bíblia, a gente lê, ele encontrou com os irmãos e depois ele abraçou os irmãos. Você pensa que de uma linha para o outro, é um minuto para o outro, mas tem meses de uma linha para outra. Ele sofreu um processo para recuperar, para ter de novo, para restaurar aquele sentimento de mágoa e de ressentimento que ele tinha. Mas até chegar ali, José foi brilhante. José olhou para a promessa de Deus e não se abateu. E sabe uma coisa importante que José não deixou? É que ninguém dissesse o valor que ele tinha. A rede suja do passado não pode definir o seu valor. Você foi criado sem amor. Você foi criado com críticas. Você foi criado com rejeição. Alguém disse que você não valia nada, que você não ia ser ninguém na vida. Não deixe que ninguém, nem antes nem agora, diga quem é você. José nunca permitiu. Se José permitisse que alguém dissesse quem era ele, ele chegaria lá na casa de Potifar e ele ia agir como escravo, porque ele foi vendido como escravo. Era assim que definiram José, escravo. Ele nunca se comportou como se fosse escravo. Ele sempre se comportou como alguém a mais. Ele queria aprender mais, ele queria saber mais, ele se envolvia mais. Gente, quando alguém fala assim, eu finjo que trabalho porque ele finge que me paga, isso é a maior burrice que alguém pode fazer na vida. Porque se você finge que trabalha, ninguém vai ver a competência que Deus colocou dentro de você. Não importa qual é o salário que você tem, seja excelente, porque Deus vai te dar a oportunidade de te fazer crescer. Amém? Foi isso que José fez. A mente dele estava limpa. Ele agiu com excelência. Alguém viu, colocou ele como administrador. Mas Deus falou assim, espera aí, que eu quero mais para você. Às vezes você pode estar passando por isso, gente. Pensando agora que acabou a noite, você vai ter que voltar para casa, porque a pesca foi um fracasso. Mas Deus tem algo para a sua vida. E olha, você pode dizer assim, estou cansada, estou cansado, não quero mais nada. Eu desisto.
Eu vou dizer uma coisa para você, não se trata de você. Se trata do plano de Deus na sua vida que envolve outras pessoas. Sabe por quê? Quando Pedro chegou com aquele barco de novo, que ele foi pescar, jogou a rede, de acordo com a palavra de Deus, ele voltou com tanto peixe que abençoou outras pessoas. Não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer através de você. Amém? Então não desanima. Não importa quanto tempo está durando a sua noite, o amanhecer, Deus vai se manifestar. Amém?